Olá, amante do terror. Assassinatos brutais acontecem a todo momento, principalmente quando estamos falando do mundo de Trevor Henderson. Mas os assassinatos não acontecem somente por causa das criaturas. Afinal, no mundo ainda há humanos, e entre eles ainda há pessoas terríveis, que poderiam ser consideradas ainda piores que as criaturas. E falando nelas, uma delas nasceu teoricamente de um desses assassinatos brutais, acontecido há um tempo, que deu origem a um espírito vingativo material, que busca vingança contra aquele que tirou a sua vida de forma trágica. Mas antes de falar da sua origem, vamos primeiro falar da própria criatura. Ela tem uma aparência humanoide, com o corpo feminino envolto por um tecido que cobre toda a parte superior do corpo. O tecido é enrolado em algo que parece ser uma linha de costura, e na parte do rosto, ou garganta, está preso uma coisa que parece ser uma agulha de costura. Essa linha e essa agulha vão fazer sentido quando for contar sobre a suposta origem dela. Por enquanto, fica somente como parte da sua aparência bizarra. Não dá pra ver o rosto dela, mas dizem ser completamente desfigurado e bizarro, que te daria pesadelo só de ver, que nem a Miss Fushi dos contos de Junji Ito. Então, de certa forma, ainda bem que ele está coberto por esse manto. A parte inferior do joelho para baixo está exposta. Dá pra ver mais ou menos como é a sua forma. A forma é humana, e a pele é cinza como a de um morto-vivo. E nos pés tem um salto alto vermelho, o que pode demonstrar que, seja que tenha sido, era alguém no mínimo elegante, e que antes da possível morte, estava elegantemente vestida. Ao menos, é o que o salto dá a entender. O nome dado a esse ser foi Basement Lady, a Dama do Porão. Dama por conta dos saltos elegantes, e porão porque ela sempre se encontra em porões. Agora, não se sabe se ela está em um porão específico ou aparece aleatoriamente em porões de casas. Dependendo da resposta, Basement Lady pode ser mais ou menos perigosa, só que de qualquer jeito, não é bom se aproximar. Mas quem é ou quem foi a Dama do Porão? Sua origem não é definida, ou pelo menos não confirmada, mas existe uma teoria de que ela haveria sofrido uma morte trágica, e o seu corpo foi deixado para apodrecer no porão, e o seu espírito acabou nunca conseguindo descansar em paz, pelo menos não até conseguir a sua vingança e ter a sede de sangue saciada. A teoria diz que existia uma mulher que tinha uma família que até então todos consideravam como perfeita, já que nunca haviam discussões, brigas, desavenças, nem nada do tipo. A imagem que os vizinhos dela tinham é que ela era sem defeitos, mas claro, a imagem pública tende a ser diferente daquela que existe no pessoal. As pessoas só viam a parte boa da história, mas não imaginavam o que acontecia entre quatro paredes. E pelo fim que a história teve, não era nada bom. Um dia, essa família perfeita se mudou para um novo bairro, e de início, tudo parecia normal. A visão que os vizinhos tinham dessa família é a mesma que eu falei, uma família perfeita com uma vida perfeita. Mas eu também disse que eles sabiam somente a parte bonita, somente a ponta desse grande iceberg. Tinha algo por trás dessa família, que até então ninguém sabia, e para ser sincero, ninguém sabe. Em um certo período, os vizinhos se deram conta que a família havia sumido por vários dias. Ninguém nunca mais recebeu notícias ou sequer os viu andar pela rua. Nenhum membro da família tinha sido visto. E como eles eram de certa forma conhecidos no bairro, quando deram falta, foram procurar por eles. Em um beco distante da casa da família, havia simplesmente o corpo do homem no chão, com o pescoço cortado. De início, pensaram que ele havia sido assassinado, já que a inveja de alguns podem levar a atos atrozes. Só que na mão direita estava a faca, e depois de algumas investigações, concluíram que não se tratava de um assassinato, e sim de um atentado contra a própria vida. Ao mesmo tempo que investigavam a causa da morte do homem, as autoridades fizeram uma investigação na casa da família e descobriram que não só o homem havia morrido, mas também as duas crianças e a mulher.
As crianças foram mortas a facadas e enterradas no quintal em uma cova rasa. Quem quer que tenha feito estava com pressa para sair da cena do crime. E a mulher também foi morta da mesma forma que as crianças. Só que, ao invés de ser enterrada, um tecido foi costurado junto ao seu corpo. As linhas e a agulha ainda estavam juntas dele. Foi deixada no porão para apodrecer, como uma incógnita, sem nunca poderem ver o seu rosto. Ao que tudo parece, a família havia tido desavenças graves fazia muito tempo. Só não mostravam isso em público, sempre querendo manter uma boa imagem. Mas a verdade é que ela era como uma bomba relógio. E quando essa bomba explodiu, tudo acabou em uma tragédia terrível. Mas a história não acaba por aí, porque depois dos corpos terem sido tirados das casas, o pesadelo só tinha começado. Os vizinhos ouviam murmúrios e lamentos vindos daquela casa. Eles não conseguiam entender o que a voz em agonia falava direito, mas tinha algo a ver com filhos e vingança. Na maioria das vezes, eram sons inaudíveis, mas pareciam estar em dor e sofrimento. As autoridades colocaram a casa à venda, já que aparentemente a família não tinha herdeiros legais. Só que todos os donos posteriores da casa mal ficavam 3 dias com ela, porque em um determinado momento, algum membro era encontrado em estado de catatonia. E o que eles viam antes de colocar aquela casa à venda era um ser coberto por um tecido envolto de linhas de costura e usando um salto alto. Dizem que depois que a casa foi demolida, a dama do porão já não reside mais lá, e sim em porões de casas aleatórias pelo mundo inteiro. Dizem que ela busca vingança pela sua morte e pela morte das suas crianças. O problema é que ela não sabe que o seu marido morreu já faz anos e mata qualquer um que vê pela frente. E mesmo assim, a sede de vingança não para. Ela nunca acaba. Então, a única coisa que se pode fazer é tomar cuidado se tiver um porão. Se tiver e ouvir murmúrios vindos de lá de baixo, não desça mais lá até que eles parem.